Pois é, dia 8 de setembro, esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso Café com Política. E sim, tem mais um vídeo na República das Bananas. Enfim, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês. O Brasil está pegando fogo, o Brasil não para, mas sem sombra de dúvidas, os assuntos que ainda vão pairar ainda durante essa semana são a manifestação que aconteceu ontem, onde a direita deu um lava na esquerda, humilhou a esquerda de tal maneira que escancarou para o mundo: ué, cadê os eleitores do Lula? Assim como também a manifestação do Tarcísio de Freitas, que cutucou os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Gilmar Mendes teve que sair, contra o Tarcísio de Freitas. Mas isso só deu a entender alguns pontos. O Tarcísio incomoda muito o Supremo Tribunal Federal se ele não tiver 100% alinhado e se ele resolver fazer críticas ao Supremo. Vamos entender tudo isso? Vamos ver o que mudou nessa regra do jogo em relação ao Tarcísio, em relação até o posicionamento da mídia. Bora falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade em estar conosco em mais um editorial. Mas bora para cima? Vamos entender o que está acontecendo? Então vem comigo. Quero começar com essa matéria do Metrópolis, tá? Que trata justamente do Tarcísio de Freitas. A matéria diz o seguinte: o Tarcísio quebra a resistência do entorno de Bolsonaro ao criticar o Alexandre de Moraes. Isso me chamou muita atenção, porque até então o Tarcísio era bem ensaboado, para falar assim. Não fazia críticas a Alexandre de Moraes, o discurso do Tarcísio era bem, não é bem assim, o STF não é bem assim, ou então ficava caladinho, se omitia a hora que o assunto era críticas ao STF, mas dessa vez ele subiu o tom, falou em ditadura do judiciário, falou em perseguição, falou, assuntos que realmente o bolsonarismo cobra do Tarcísio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quebrou a resistência que parte do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha a ele ao dizer na manifestação de 7 de setembro que, abre aspas, ninguém aguenta mais a tirania de Alexandre de Moraes, fecha aspas. É a primeira vez que ele dá uma declaração assim, tão direta, clara e objetiva nesse sentido. A referência a Moraes surpreendeu aliados do Bolsonaro, pois Tarcísio sempre resistiu em citar o ministro do STF quando defendia o ex-presidente. Sim, era aquela defesa bem saboada, aquela defesa tipo, olha, temos que ter o presidente livre, temos que dar liberdade para o Bolsonaro manifestar, mas nunca foi a crítica contundente à raiz do problema. Um judiciário, com toda certeza, envolto em polêmicas, em perseguição política, O Gilmar Mendes não gostou nem um pouco e saiu como advogado de defesa do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes, abre aspas, não há ditadura da toga, tampouco ministros tiranos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu nesse domingo a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em que classifica o magistrado Alexandre de Moraes como tirano. No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições. Enfim, literalmente é isso, O Gilmar Mendes tomou as dores do ministro Alexandre de Moraes. E aí, a gente acaba ficando assim numa análise um tanto quanto interessante, do porquê sempre é o Gilmar Mendes o primeiro a defender o Alexandre de Moraes, Há quem diga que o ministro Alexandre de Moraes, ele seria, uma criação do próprio Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes falou, Alexandre de Moraes, você vai entrar, vai enfrentar a democracia, você vai fazer isso, isso e aquilo. E aí o Gilmar Mendes deu muito poder ao Alexandre de Moraes, quem havia feito essa articulação era o Gilmar Mendes, e depois de tanto poder ao Alexandre de Moraes,
nem o Gilmar Mendes consegue voltar atrás mais. Então ele é o primeiro a sair em defesa, né? Vou pegar aqui, ó, a publicação do Gilmar Mendes, tá? Vou falar para vocês o que ele escreveu aqui. Ele escreveu o seguinte: no dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques a instituições, mas do seu fortalecimento. Vocês querem fortalecer mais o STF? O STF já manda no mundo inteiro, porque está mandando até outros países seguirem ordem do STF, né? O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Este discurso não convence mais, né? Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do seu povo. Cara, eles não poderiam fazer isso. Primeiro, tá atacando o Bolsonaro falando que não comprou vacinas, né? Que foi vacinas deliberadamente negligenciadas. É o discurso da esquerda. Abre aspas aqui. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantia e que jamais se repitam. Isto aqui tira toda e qualquer parcialidade do judiciário. Essa manifestação de um ministro do Supremo falando sobre o julgamento que está acontecendo no Supremo tira toda e qualquer imparcialidade do Supremo. E escancara que o Supremo atua sim, né, como um Supremo que tem lado político. A Érica Gorga, que é uma importantíssima advogada, ela escreveu o seguinte: o ministro do STF, o Gilmar Mendes, acabou de mandar mais um recado, que não haverá anistia, ao dizer explicitamente que crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cara, da onde que eles tiram isso da cabeça deles? A Constituição é clara, né? Tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Esses não serão passíveis de perdão. Não tem mais nenhum, né? Não tem nenhum falando que crimes contra o Estado... Não tem, tá? Mais uma vez ressalto que sempre repudiei a estratégia de reconhecer a culpa e pedir perdão por crimes tecnicamente não cometidos. Desde o início, a estratégia deveria ser a anulação dos processos e não a súplica por perdão. Eu já falei isso milhares de vezes. A estratégia da anulação, lá no início, poderia ter revertido o quadro de poder. Já a estratégia de súplica por perdão jogou o presidente do Senado para o colo do PT. Foi o que escreveu a Érica. Érica Gorga, tá? E eu, sabe, sinceramente, minha opinião é que não deveria haver anistia e briga por anistia. Eu concordo plenamente que a briga aqui deveria ser por anulação dos processos e ainda, sabe, indenização de quem foi preso injustamente, né, vítima do Estado. Nem na época do período militar, as prisões eram tão arbitrárias como o que a gente viu agora, né? Pôr gente em ônibus, levar para galpão. Muita gente já esqueceu, né, do que aconteceu. Vamos lá, o Vinícius Carrion escreveu o seguinte, algumas observações sobre a publicação do Gilmar Mendes. Primeira, ele sentiu a pancada do Tarcísio, agora com um discurso mais alinhado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Impotência diante da realidade, ou seja, ele sabe que não dá para segurar. A hora que ele vê milhares de pessoas a mais nas ruas do que a esquerda, que é o espectro político que eles defendem, não tem o que fazer. Medo da lei Magnitsky, também, com toda certeza, ele sabe que não tem mais volta para ele, que a Magnitsky vai chegar. E logo ele, que atua na Europa, você acha que os europeus vão deixar de aplicar a Magnitsky em relação a ele? Não vão, não. Ele sabe que, na sua opinião, não tem eco na sociedade, no máximo na imprensa militante, que também não tem o respeito do povo e nem o representa.
Se tem que ficar falando que não tem ditador de toga, é porque tem. Quando você não tem fumaça, é porque fogo não existe. Se o STF tem que ficar justificando o tempo inteiro que não existe ditadura, é porque ele tem que justificar algo que está todo mundo vendo, né? Tentando justificar o injustificável. Precisa insistir na ladainha do golpe, quando ele mesmo, numa entrevista em Portugal, no fim de janeiro de 2023, descartou que o vandalismo do 8 de janeiro tinha sido golpe. Então, até que eles começaram a planejar, fazer estratégia e reconhecer, nós podemos beneficiar politicamente pra caramba com esse discurso de golpe aqui, isso aqui pode ser ótimo pra gente, né? Até que ele começou a utilizar esse discurso aí. E aí veio o Lindenberg Farias, né? E disse que o Tarcísio cometeu crime ao citar tirania do Alexandre de Moraes. Ora, logo o PT, né? Que quantas vezes criticou o Moraes, falou até em prisão do Moraes, falou altas coisas do Moraes, agora o Tarcísio não pode, né? O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, reagiu à fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou em 7 de setembro, durante manifestações na Avenida Paulista, que, abre aspas, ninguém aguenta mais a tirania de Alexandre de Moraes, fecha aspas. Em publicação no X, antigo Twitter, nesse domingo, o parlamentar escreveu que Tarcísio de Freitas cruzou o Rubicão, fecha aspas. Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar uma coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas, declarou Lindenberg Farias. O petista acrescentou que, com cinismo, citou o ministro André Mendonça. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Manipulou a frase para alvejar Moraes. Ao mesmo tempo, fez coro pela anistia, que só serviria para consagrar a impunidade e a continuidade do golpe. E concluiu, Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro. Quem ataca ministro e defende a anistia para conspiradores não luta por liberdade, legitima o crime. Sabotar a justiça abre caminho para novos atentados contra a democracia. Até amanhã, hoje mesmo, eles já vão apresentar algum pedido de prisão ou alguma coisa nesse sentido em relação ao Tarcísio de Freitas. Mas não tenha dúvidas, né? Mas não tenha dúvidas mesmo sobre isso. Agora, o que você precisa entender? Eles sentiram demais a pancada, mas sentiram de tal forma essa pancada que até hoje eles devem estar meio tontos. Eles são tão biruleibe, mas tão lelé da cuca, que foram inventar de bater de frente com a direita, contando nos 60 milhões de eleitores do Lula, que eles compareceriam em manifestações pró-Lula. Isso com a ajuda dos sindicatos. E olha que os sindicatos renderam esses dias, né? CPI que o diga. Mas olha só, deu quase ninguém. E aí, até a galera da Globo teve que reconhecer isso. Dá uma olhada. O que a gente pode destacar, primeiro, nesses comentários sobre os atos no país neste 7 de setembro, dia de comemoração da independência do Brasil, é que a direita está mostrando que tem uma capacidade de mobilização maior do que a esquerda neste momento, né? Na verdade, desde o governo Bolsonaro, isso tem acontecido e agora nos atos deste domingo, isso ficou bem evidenciado. A direita que vinha ali conseguindo reunir menos pessoas, né? Chegou em abril a reunir 40 mil, depois em junho reuniu só 18 mil, depois subiu para 37 mil, agora reuniu tanto em São Paulo quanto no Rio um número bem expressivo de 42 mil, 43 mil pessoas ali, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. É uma mobilização importante dos apoiadores de Bolsonaro, enquanto em São Paulo, na Praça da República, os apoiadores de Lula conseguiram reunir ali, segundo também o monitor do debate político do SEBRAP e da ONG More in Common, cerca de 8,8 mil pessoas, ou seja, bem menos do que os bolsonaristas. Então isso mostra que eles estão tendo uma capacidade de mobilização muito maior, não só nas redes sociais, mas também nas ruas, e deixando claro no dia de hoje, Beth, que
A grande defesa deles era pela anistia de Bolsonaro. Nos eventos anteriores, eles falavam muito mais em anistia dos golpistas, eles não citam essa expressão, mas traduzindo, dos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Canalha. Agora, definitivamente, eles abraçaram que essa anistia, isso inclusive estava ali nas palavras de tanto do senador Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, quanto quem participou do ato na Paulista, dizendo, olha, não é a anistia só para Débora dos Santos, aquela cabeleireira que pichou a estátua da justiça, é anistia também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e vai além. E vai além. Que tal a gente falar assim, numa frase rápida? Anistia para todos os injustiçados e perseguidos por esse sistema, né? Olha só, ao que depender da narrativa dessa turma, eles vão tentar te enganar ao máximo. Olha a matéria do Estadão, tá? Olha isso aqui. Ato em defesa de Bolsonaro e da anistia reúne 42,2 mil apoiadores na Avenida Paulista. Mas o ato do Planalto estima que 45 mil pessoas em 7 de setembro nesse Planalto. Gente, não tinha ninguém naquilo lá. Pelo amor de Deus. Até os repórteres que estavam fazendo a cobertura tiveram que admitir, realmente a adesão é muito baixa. Cadê os eleitores do Lula, gente? O Vinícius Canhão escreveu, chega, o povo não aguenta mais ser tratado como otário pela esquerda. O povo não aguenta mais ver a realidade sendo espancada pela esquerda na cara dura. Não aguentamos mais sermos acusados daquilo que são e que eles fazem. É assim que se perde a credibilidade para sempre. Vem cá, alguém acredita que o movimento do Lula, da esquerda, era do mesmo tamanho do movimento da direita? Alguém aí acredita que era a mesma coisa? É claro que não, vocês não vão dar credibilidade jamais, né? E aí o detalhe interessante é que a própria turma da USP, né, fez essa matéria. E o movimento da direita foi tão grande, tão bonito, né, que foi compartilhado pelo Jason Miller, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, se foi essa publicação aqui. Sim, né? Não, isso aqui é Correio Brasiliense. Ato bolsonarista em São Paulo tem bandeira gigante dos Estados Unidos. É bonita, hein? Bonito pra caramba, olha só que imagem, né? Olha só, a bandeira, olha, isso aqui, olha a quantidade de gente. Então deixa eu dar um segredo para a esquerda, tá? Ô, esquerda, ninguém ensinou vocês, mas eu vou trair a direita agora e vou dar uma dica para vocês. Quando vocês quiserem fazer uma manifestação bonita, vocês precisam do povo, tá? É só isso. Convençam o povo com seus discursos, que aí o povo vai. Só que assim, vocês estão em tanta descredibilidade que vocês nunca vão conseguir fazer isso aqui. O problema é que se tivesse uma manifestação da esquerda, desse jeito aqui, você brincar ia ter uma bandeira, né? Sei lá, do jamais, né? A bandeira dos Estados Unidos tornou-se uma das protagonistas do ato bolsonarista na Avenida Paulista, nesse domingo, dia em que é celebrada a independência do Brasil. Os manifestantes, a maioria com camisas de cor amarela, estenderam uma enorme bandeira do país, governado por Donald Trump. Os bolsonaristas também levaram cartazes em inglês com mensagens como Bolsonaro Free, né? Que é Bolsonaro livre, em tradução livre. SOS Trump, Help Me, ou seja, me ajude, e Freedom, liberdade, né? E Amnesty Now, anistia agora. Ou seja, o pessoal pressionou, né? E pressionou muito ali, né? Agora, deu repercussão grande. Se a gente observar aqui, matéria da Capixaba da Gema, eu achei interessante, né? Olha só como que foi, né, a travessia foi o Brasil inteiro, Goiânia lotou, olha só, aqui o Espírito Santo, né, aquela ponte ali de Vitória, dá uma olhada. Olha isso, gente. Pessoal, vamos admitir, né? É bonito ver o povo de verde e amarelo na rua. Como é bonito. Eles chamam isso aqui de golpismo, mas isso aqui chama-se democracia.
é que eles deturparam a realidade e não sabem mais o que é uma democracia séria, né? Ó, o Jason Miller fez uma publicação e disse: "Thank you, Brasil", né? Ó, tirei o áudio por causa dos direitos autorais, né? É a música de fundo aqui, né? Bolsonaro, tá? E aí, o pessoal balangando, né, a bandeira dos Estados Unidos. O Jason Miller fez a publicação e a única legenda que ele utilizou aqui foi "Thank you, Brasil", né? Então, assim, o que se tem hoje? Se tem, sem sombra de dúvidas, uma repercussão gigantesca sobre a manifestação que aconteceu. A Rádio Itatiaia tratou, né, da repercussão mundial disso. Vários jornais, La Nación, ontem eu coloquei para vocês, La Nación, El País, várias matérias que trataram, né, da manifestação e do tamanho da manifestação e da quantidade de gente de direita nas ruas. Como que um Brasil que só tem gente de direita nas ruas é governado pela esquerda, né? Olha só, matéria da Rádio Itatiaia: o Brasil dividido numa semana decisiva, e o The New York Times tratou do tema. Dá uma olhada. O jornal americano The New York Times destacou os atos em defesa da anistia e contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que aconteceram em diversas capitais do país no feriado de 7 de setembro, data que se comemora a independência do Brasil. Em publicação no Instagram, o jornal destacou os milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram às ruas neste domingo, superando em números os manifestantes contrários, mostrando que Bolsonaro continua sendo uma força política relevante no país, conforme escrito pelo jornal. Por determinações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, não pode sair de casa e nem usar as redes sociais. Durante ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se emocionou ao falar da rotina com policiais fiscalizando a família, medida que foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada por Alexandre de Moraes, porque as autoridades entenderam que haveria risco de fuga do ex-presidente. Nomes como Tarcísio de Freitas, Nicolas Ferreira, Valdemar Costa Neto e outros representantes da direita que também participaram das manifestações pedem a aprovação de pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, além da defesa da anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O jornal americano The New York Times. Vocês viram que a Itatiaia colocou uma cena aqui, né, dos atos do 8 de janeiro. Aquilo tem cara de golpe de Estado? É claro, é óbvio que não, né? É óbvio que não. O Bibo Nunes fez uma publicação, né, sobre quem que foi nas manifestações pró-anistia e pró-impeachment de Moraes e quem foi na do Lula, né? Dá uma olhada nisso aqui. Aí, ó, a imagem vista do alto. Esse é o momento que a oposição vai dar aquele print. Que eles estão dando print com o celular para fazer o comparativo, porque isso já está ocorrendo, né, Renata, na rede social, as comparações. Estratégia do bolsonarismo em marcha, sim. Eles estão falando muito sobre o esvaziamento desse 7 de setembro. De fato, a comparação em termos de presença das pessoas, se a gente for considerar o que aconteceu, ela é evidente, é um número muito menor de pessoas comparecendo ao evento. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta de civis. Aí a gente relembra também uma campanha que foi feita pelos bolsonaristas, que é o Fique em Casa. Brasil! Vem cá. Que meleca é essa? Campanha do Fique em Casa? Pelo amor de Deus, né? Olha só. Os civis que estavam lá são assessores parlamentares, é gente que, se não for, perde o emprego. Agora, eu te pergunto o seguinte: como é que pode um país, né, ter um povo tão ignorado dessa forma, né? Porque o governo não está nem aí para o povo mais. Chegou ao ponto do Estadão
tá? Do Estadão ter que lapar o Lula. O Estadão teve que dar lapada no Lula. Ó, o Lula prefere palanque à diplomacia. Enquanto empresários se defendem sozinhos nos Estados Unidos, o governo sabota as negociações e cultiva uma crise para inflar sua retórica eleitoral. Ele é um apagão diplomático em Washington. Soberania não é palanque. Não se defende os interesses nacionais com boné ou bravata, mas com canais abertos de negociação, duras e presença ativa. Ou seja, ninguém mais acredita no discurso do Lula. É simples assim, não dá para acreditar, né? Ó, manifestação pró-anistia lota a Avenida Paulista. Pró-anistia, tá? Na Avenida Paulista, lideranças da oposição, entre elas Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, participam do ato em prol da anistia. Matéria do R7, né? E aí eu vou colocar algumas imagens para vocês, ó. A Carla Zambelli virou um símbolo aqui, né? Freedom, liberdade e Zambelli, né? Olha só aqui a matéria aqui, deixa eu passar outra aqui, né? Ó, anistiados de 1979 são os ditadores de hoje. Anistia ampla e restrita. É exatamente essa frase, é perfeita, né? Aí teve uma foto aqui com um cara com a camisa do Alexandre de Moraes preso, né? Vamos lá, bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, bandeira bonita pra caramba, né? Olha só o povo aqui com... essa foto eu usei até de capa de um vídeo ontem, tanto que eu achei essa foto emblemática, né? O povo se manifestando, virou uma verdadeira festa, né? A festa da democracia, porque o povo na rua é festa da democracia. É isso aí que a gente gosta de ver, né? Eu achei bonito. E olha só, tanto que é bonito de ver, bandeira do Brasil, o povo, sabe? Confiando em tudo, né? E aí, quem quiser, né? A fonte da matéria é o R7, né? O R7, né? Notificou aqui o tamanho, né? Da matéria. E aí, para encerrar o vídeo, tem dois vídeos aqui que eu quero colocar, mas primeiro eu vou colocar esse vídeo do Metrópolis. Teve um momento em que o Tarcísio de Freitas tinha feito o discurso e o Malafaia veio e lavou, falou, olha, eu quero que vocês prestem atenção, tem gente aí querendo assumir o lugar do Bolsonaro. E aí muita gente achou que ia ser uma indireta do Malafaia pro Tarcísio. Assiste esse trecho aqui e aí você vai me dizer o que você acha sobre isso, tá? Eu tô ouvindo uma conversa por aí, fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou pra mim, a esposa dele tá aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar com o Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critica. Tá aqui o Tarcísio. É meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nem o filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Eu estou ouvindo uma conversa. Pois é, o áudio ficou meio estourado, né, por causa do áudio do Malafaia mesmo, mas eu senti aqui um tom, né, do Malafaia de crítica ao próprio Eduardo Bolsonaro e aqui uma sinalização em prol do Tarcísio,
Vocês perceberam isso? Ou é coisa da minha cabeça? É a minha veneta que tá falhando hoje, hein? Eu percebi isso, tá? Que o Malafaia começou a pender para o lado do Tarcísio, que não era, tá? O que me leva àquela crítica, assim, básica, que eu falei, olha, a ida do Lira até a casa do Bolsonaro já selou um acordo aqui, né? De possivelmente uma anistia sem inelegibilidade, sem elegibilidade, tá? Sem elegibilidade. E aí, por fim, mas não menos importante, né? Para acabar com o discurso aqui, né? Ato pró-Bolsonaro foi maior do que a esquerda em São Paulo. Veja os números. Nem a USP conseguiu desmentir, né, pessoal? Nem a USP conseguiu. Ou seja, o Brasil claramente viu um movimento de direita gigantesco. E aí, olha só, esse vídeo aqui, ó. O El Heraldo de México e El Heraldo dos Estados Unidos, de USA, né? Milhares de brasileiros pedem anistia para Bolsonaro, para ver que o negócio teve repercussão, né? Ó, SOS Trump, anistia, ou seja, acho que escancarou para o mundo inteiro de que lado, né, o povo brasileiro está, né? Ou seja, tá cada vez mais difícil a turminha manter a narrativa. Eu queria encerrar aqui com o vídeo do Jeffrey Chiquini, do Sebastião Coelho também, mas vai ter que ficar para a próxima, né? O vídeo já ficou um pouco extenso. Muito obrigado pela confiança de vocês, muito obrigado pela credibilidade, é um prazer, uma honra enorme poder estar aqui com vocês, né? Fazendo sempre o melhor possível, né? Em relação ao nosso trabalho aqui, tentando trazer sempre uma informação de relevância e qualidade para vocês, tá bom? E aí, se você gostou, coloca no comentário que ficou até o final. Se não gostou, pode deixar a crítica aí também. Se gostou, compartilhe também. Se não gostou, compartilha também. Manda para alguém só para passar raiva naquela pessoa que você não gosta, tá bom? E obrigado pela confiança, pela credibilidade. E eu vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Um grande abraço.